Graça e paz, igreja. Eu fiz um resumo sobre o nosso estudo bíblico da semana e gostaria de compartilhar com os irmãos. O meu resumo ele começa lá em Romanos 2, tá? Onde Paulo mostra que todos os seres humanos são culpados, pecadores e merecedores da ira de Deus. Por isso merecemos a ira de Deus. E somente através de Jesus Cristo temos condições de receber a fé para o arrependimento dos pecados e assim sermos salvos da condenação em definitivo. Glória a Deus. Deus que traz o arrependimento ao ser humano e não o cumprimento das obras da lei. No versículo 12 do capítulo 2, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Isso quer dizer que judeus ou não, somos culpados, todos merecem a ira de Deus. No versículo 13 ao 16, ele fala sobre as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas, elas são salvas por não terem ouvido? Ou elas já são condenadas? Elas vão passar por algum tipo de julgamento? Sim, todas as pessoas serão julgadas, tendo ouvido ou não a palavra de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão justo, que ele dá um jeito de imprimir a lei dele dentro do coração do ser humano. Então o ser humano, todo ser humano, ele já nasce com as leis de Deus dentro do seu coração, impressa dentro do seu coração. Ele já sabe o que é bom e o que não é bom. E aí ele vai agir, né? Ele vai escolher o que fazer durante o decorrer da sua vida, se ele vai fazer aquilo que é bom ou aquilo que é mal. E aí ele diz, né? O julgamento é certo para todos que morrem, com ou sem conhecimento do Evangelho. Serão julgados os que não conhecem, os que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, serão julgados por seus segredos ocultos, ou seja, as suas escolhas, né? E os que ouviram a palavra pelo que conheceram. Isso está lá no versículo 13 ao 16. Continuando, o capítulo 3 de Romanos, conclui que todos os judeus ou não nascem merecedores da morte eterna. Os judeus eles têm uma vantagem em relação aos outros povos, é assim que começa, né? Privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é, logo, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Capítulo 3, versículo 2. Então, eles tiveram um privilégio, eles são o povo escolhido, né? As leis de Deus foram escritas, entregues, confiadas a eles. E Deus tem uma promessa para todos nós, né? E aí, em seguida, ele fala, no versículo 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então, se o homem quebra uma promessa com Deus, e Deus tem uma promessa na vida daquela pessoa, por isso Deus vai voltar atrás, vai quebrar a sua promessa? Não, de maneira nenhuma. Deus não é homem para voltar atrás, para quebrar promessa, para mentir. Se Deus te prometeu alguma coisa, independente de você se manter na promessa de Deus ou não, Deus vai cumprir na sua vida. E todos os homens estão debaixo do pecado. Então, judeus ou não, todos são pecadores, né? Não tem a vantagem. O judeu, ele, por ser judeu, ele tem vantagem, sim, porque ele conhece, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita, foi entregue, foi confiada a eles. Mas isso não significa que eles vai ter um julgamento mais brando ou já estão garantidos na salvação. Em seguida, ele fala que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Nós, seres humanos, não temos condições de sozinhos gerarmos fé, tá? A fé vem só através de Cristo. Então, a nossa justificação vem pela fé, não pelas obras. Então, tem pessoas que praticam, fazem muitas boas obras, mas isso não quer dizer que elas serão salvas se elas não tiverem fé em Jesus Cristo. O único caminho é Jesus. O único caminho para a nossa salvação é Jesus Cristo. Independente de você praticar boas obras ou não,
A sua salvação, ela vem através da fé. E o único que gera fé é Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E assim, sim, seremos salvos. Depois, no versículo 4, ele fala sobre Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Se nós fôssemos justificados pelas obras, isso significa que nós não precisaríamos crer em Deus, que seria por nosso próprio mérito, né? Então, por isso que as obras, elas não nos justificam. O que justifica é unicamente a fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é nosso Senhor e Salvador. E depois ele fala aqui que nós devemos ter esperanças, mesmo quando tudo mostra o contrário, que não há motivos para ter. E ele fala, né, de Abraão. Abraão teve uma promessa de Deus, certo? De ser pai de multidões, né? E ele já tinha 99 anos, sua esposa já era idosa. Fisicamente, no contexto que ele estava ali, ele não tinha não tinha nada para acreditar nisso. Era só a fé mesmo na promessa que Deus fez para ele. Então ele acreditou e a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Então é assim com a gente. Se Deus tem uma promessa na sua vida, mesmo que as circunstâncias dizem o contrário, ela irá se cumprir. O que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem seus próprios desejos com a vontade de Deus e aí não se cumpre e se revoltam contra Deus. Mas quando a promessa é de Deus, ela se cumpre. Uma boa semana, fiquem com Deus.